Fala amigos do canal, tudo bem? Hoje eu vim apresentar aqui um sisteminha que eu tenho montado graças ao professor Tarcísio Simone, onde eu sigo o canal dele, tem muita dica, muito material e eu consegui chegar aí hoje no sistema que eu tenho, que atende toda a minha residência, graças a ele. Eu peguei muita dica, muito conhecimento com o professor. Tive problemas, né? Eu montei, esse não é o meu primeiro sisteminha. Eu comecei com o sistema raiz, com o MPPT, inversor, e tive problema. Um probleminha, falei com o professor, tentei mudar, hoje eu estou com esse sistema e está funcionando perfeitamente. Eu vou apresentar aqui para vocês o meu sistema e vou mostrar todos os problemas que eu tive até chegar agora aqui com tudo funcionando perfeitamente. Vamos lá pessoal, fazer agora a apresentação aqui dos nossos equipamentos. Esse aqui é o famoso cara preta. Nesse momento aí está gerando 2,60 kW. Trabalha em 120 volts. Carregando nesse momento as baterias e alimentando a minha residência. A residência consumindo agora 360 watts. Tenho aqui também no telhado 6 placas de 550 watts da Canadian. Elas chegam aqui nesses fusíveis fotovoltaicos. Individualmente, cada fusível desse representa uma placa. Elas chegam aqui individualmente para uma manutenção, um ajuste que eu preciso fazer. Se eu quero colocá-las em série, colocá-las em paralelo, eu tenho a opção de fazer isso aqui fácil, sem ter que subir no telhado. Essa aí foi uma ótima dica do professor também, tá? Aí daqui do sistema tem os barramentos, com todos os seus disjuntores, individualizado as baterias. Esse último aqui é para o inversor 220 que eu tenho aqui ao lado. Então são as 4 baterias da Kingball, baterias de ótima qualidade. São 4 baterias de 100 A, 24 volts, tá? Então eu tenho 400 A de bateria trabalhando aí em 24 volts. A parte do sistema aqui do 220, né? Para São Paulo capital, 110 e 220 que nós temos aqui. E para atender ferramentas, portão automático, a parte do 220, ele está atendendo muito bem. Até uma máquina de solda já liguei nele sem problema nenhum. Aí através daqui chega o disjuntor, os equipamentos, onde chega aqui na chave ATS. Que da chave ATS, por sua vez, eu tenho um quadro dedicado aqui para o 220, que distribui para as tomadas, garagem, toda a parte da residência. Embaixo eu tenho aqui o QDC para distribuição da residência, que está montado, chegando a partir desse relógio, manda para lá. E aqui é o que vem da concessionária hoje, zerado. Não estou consumindo nada nesse momento. Então essa é a economia de energia que eu tenho hoje aqui na minha residência, graças a esse sistema. Então nessa economia hoje posso contar aí com alguns equipamentos elétricos, né, como aí a chaleira para fazer um cafezinho, fogão indução, panela de pressão elétrica, panela elétrica, micro-ondas, batedeira. Então todos os equipamentos que nós temos aí de elétrico do dia a dia, consigo utilizar aí perfeitamente, sem problema nenhum, e conseguir também ter uma boa economia aí no gás, né, no dia a dia, e tem sido maravilhoso utilizar esses equipamentos. Esse daí foi meu sistema que eu montei em junho de 2025. Aí ele já estava funcionando com 2 pole MR, 2 MPPT de 60 A, mais o inversor Live One de 4.000, 8.000 pico e os mega capacitores também montadinho, a chave ATS. E esse sistema aí, infelizmente, cheguei um dia aqui em casa, aqui no horário do almoço, tinha saído. A hora que eu cheguei, me deparei com essa cena aí. Os MPPT, em vez de estar mandando 24 volts, vi que eles estavam mandando aí 48,
graças a Deus não danificou, as baterias entraram em proteção, mas acabei perdendo aí o banco de capacitores e meu inversor acabou também aí danificando por dentro os capacitores, todo o circuito dele. Vou ver se ainda tem reparo, porque eu gostei muito desse inversor. E aí vocês podem ver que ele estava marcando, em vez de estar jogando aí na alimentação 24 volts, estava batendo 46. Então eu não sei se foi um problema dos MPPT, a hora que chegou em horário de pico de sol, e acabou aí danificando todos esses equipamentos. E eu recorri ao professor e ele me deu toda a ajuda possível e partimos aí para a ideia de usar um inversor híbrido, eliminando aí os MPPT, o inversor de início, para utilizar aí na rede 110 volts. No final, como eu precisava aí do 220, né, que também nesse sistema ainda não tinha, aí eu optei por colocar lá, como eu mostrei, o inversor para 220. Bom, chegando nesse ponto aqui, tem esse QDC que faz uma distribuição. Então ele recebe tanto a parte lá do quartinho, fica lá em cima, né? Então eu tô fazendo essa reforma, já coloquei esses quadros de distribuição. Então aqui passa o que vem da energia aqui da Enel, né? Que é a concessionária aqui de São Paulo. Então ela chega aqui, distribui, manda lá pro quartinho, volta, manda, vai para casa. Então toda a distribuição está sendo feita aqui através desse quadro. E aqui é o ponto que eu deixei, né? Eu montei um disjuntor onde armo um, desarmo outro. Então esse daqui seria o que vem da concessionária e aqui o que é da energia elétrica, as fases, né? Então aqui eu estou fazendo a ligação tudo em 220. Então se eu quiser carregar uma moto, carro, que for utilizar aqui, eu utilizo alternando. Então nesse momento energia solar, estou carregando, está passando por aqui, tenho todo o quadrinho montado. Então nesse momento é o que está consumindo. Já que nem eu falo, dessa moto aqui, o carregamento dela é simples, é feito através de um carregadorzinho praticamente comum. Então é um carregador de saída de 72 volts, 5 ampere. Nesse momento estou utilizando ele em 220 volts, né? Então eu carrego, como eu tenho duas baterias, eu carrego sempre uma fora da moto. E se eu quiser eu posso carregar diretamente na moto, né? Então eu tenho uma que eu trabalho, que eu deixo rodando dentro lá da moto. Atingiu a quilometragem, eu tiro, coloco, deixo lá carregando, que nem coloquei para carregar 9 horas da manhã. Essa bateria leva mais ou menos 5 horas para carregar. Tá carregado, quando atingiu a quilometragem lá, que já está perto, troco, deixo aqui, no outro dia tem sol, ponho para carregar, senão uma bateria dessa dura para mim aí cerca de uma semana. Então para moto tá perfeito, tá? O carregamento aqui tá perfeito, não estou gastando nada. Se eu quiser colocar um carregador, eu deixei já uma tomada aqui de 30 ampere. Então se eu quiser carregar um carro, já posso colocar um carregador portátil aqui, né? Então saindo daqui já tenho todo o sistema de ligação, tudo fiação 10 milímetros, deixei com fiação tudo para 10 milímetros. Tem meus pontos de aterramento. Tem um aterramento desse lado da garagem, passo aqui, vou pro outro lado. Tem outro ponto de aterramento aqui. E aqui eu tenho um outro quadro. Aí nesse quadro eu já deixei a fiação para ligar um wall box aqui e um carregador portátil. Então já tem a parte aqui do suportezinho para colocar um carregador portátil. Quiser colocar um wall box aqui. Então o sisteminha meu está atendendo muito bem a minha residência. Consigo carregar uma motinho. Já rodei 1000 km aí
com essa moto desde quando eu comprei, não gastei R$1 de energia com ela, sempre consegui carregar nos dias de incidência solar muito boa. Então, para mim está sendo maravilhoso não ter gasto nenhum com combustível ou com energia para poder estar rodando. E eu quero expandir esse sistema, né? Ter um espaço para ter mais placas, 6, 8 placas cabe no outro telhado ali. Então eu preciso agora saber qual inversor eu devo começar a estudar para utilizar. Eu vi que tem um inversor da DIE, né? Um inversor muito bom, o professor apresentou aí no canal, assisti os vídeos, tudo, gostei muito desse inversor. Só que infelizmente o valor dele está um pouquinho salgado ainda, né? E eu também vi um outro que o professor está apresentando bastante, que é o da Felicity Solar. Parece ser um inversor aí muito bom, né? Ele atende também muito bem aí ao que eu estou querendo, porque eu vi que ele trabalha num sistema chamado Split Phase. Tem uns aparelhos deles que consegue colocar dois de 110 volts, fazer a ligação entre eles, fazer o Split Phase, né? E pegar fase de um, fase do outro, transformar no 220, e fase neutro de um e fazer o 110. Então distribui também, né, uma string em um e outra string no outro, e eles estão mais em conta. Mesmo comprando os dois aparelhos, eu vi que acho que vai sair mais em conta do que comprar esse da DIE. Mas eu gostaria de saber se seria uma boa mesmo, né, fazer essa compra de dois aparelhos ou ir diretamente pro DIE, né? Então eu fico agora na dica do professor, aguardando aí o que eu posso fazer, por onde eu vou começar os meus estudos para fazer esse crescimento, tá? E desde já agradeço, né, todas as dicas, a parceria aí que o professor tem, né? E tive o prazer também de encontrar com o professor na feira que teve aqui de energia solar em São Paulo. Isso, se eu não me engano, foi em 2025, né? Foi no passado. E um grande abraço, professor. Muito obrigado e com Deus.